Você sabia que controlar o índice glicêmico da refeição, ou seja, não deixar a sua glicemia subir muito após as refeições, pode te ajudar a ficar muito mais saciado, reduzir processos inflamatórios e também te deixar mais disposto após a refeição. Sabe quando você sente aquela letargia, que você come alguma coisa e você só quer dormir? Isso normalmente acontece quando a sua glicemia sobe muito. E nesse vídeo de hoje eu vou te passar várias dicas práticas para que você consiga aplicar hoje mesmo na sua alimentação. Um dos pontos mais importantes de você entender é que após 2 a 3 horas que você fez uma refeição, a sua glicemia já tem que voltar aos valores basais. Por quê? Se ela fica elevada, isso é um indicativo de que você está com uma resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É quando você não está conseguindo captar a glicose que está na sua corrente sanguínea e colocar dentro dos tecidos para ser utilizada, por exemplo, no seu músculo. O que acontece? Quando a glicose está mais alta no seu sangue e ela permanece elevada, ela começa a gerar processos de estresse oxidativo, processos inflamatórios, porque a glicose ela começa a se auto-oxidar. E aí nessa oxidação, ou quando ela se liga com outras moléculas do seu sangue, como a própria hemoglobina, ela começa a gerar processos de estresse oxidativo. Então a primeira dica, e uma das mais importantes, é você evitar qualquer coisa que piore a sua resistência à insulina. E não necessariamente um alimento que aumente sua glicemia. Por exemplo, você tem um grau elevado de resistência à insulina. Você não consegue colocar a glicose dentro da célula por conta dessa resistência à insulina. Então, por mais que você foque, vamos pensar num alimento que teoricamente tem um baixo índice glicêmico, que é a batata doce. Por mais que esse alimento não suba rapidamente a sua glicose, devido a essa incapacidade do seu organismo de conseguir captar essa glicose, o que acontece? A glicose vai subindo mesmo que lentamente e vai chegar um momento que ela vai ficar super elevada, porque o seu organismo não tem essa capacidade de colocar a glicose dentro da célula. E o ponto é o seguinte: o que faz piorar no seu organismo a resistência à insulina? Então a gente pode considerar uma pessoa que tem muita gordura corporal, principalmente gordura visceral, que a gordura visceral ela libera substâncias inflamatórias no seu organismo, o que faz com que prejudique essa capacidade de entrar a glicose dentro da sua célula. Disbiose intestinal, então, se você não cuida do seu intestino, se você come muita gordura de maneira geral, açúcar, aromatizantes, conservantes, adoçantes artificiais, prejudicam na sua microbiota intestinal. E isso acaba prejudicando também diretamente e indiretamente a resistência à insulina. Sono inadequado também é um outro fator que acaba piorando também muito a resistência à insulina. E o consumo excessivo de gordura saturada e gordura trans também tem a capacidade de piorar a resistência à insulina. Primeira dica: como você vai escolher alimentos que têm baixo índice glicêmico? Isso pode ficar um pouco confuso, porque se você for na internet e procurar tabelas de índice glicêmico, você vai achar uma diferente da outra. Algumas são parecidas, porém muitos alimentos você vai notar que são baixos e outro alto índice glicêmico. Por que isso acontece? Essas tabelas elas são montadas através de estudos, onde eles pegam, por exemplo, 100 pessoas que comeram, por exemplo, a batata doce. Então eles fazem uma média do quanto subiu a glicose de acordo com a batata doce. Só que, por exemplo, para mim, ela tem uma resposta. Para você, ela pode ter uma resposta totalmente diferente. Então, se a gente se basear exclusivamente nessas tabelas, a gente pode ficar um pouco confuso, porque você pode se guiar em algo que teoricamente é baixo, mas para você é um alto índice glicêmico. E aí você pode perguntar, por que isso acontece? Isso acontece porque cada pessoa tem uma microbiota intestinal totalmente diferente. Então nós temos trilhões de bactérias no intestino, tanto bactérias boas quanto bactérias ruins patogênicas. Então isso que vai ditar o quanto você consegue fazer com que esse alimento suba a sua glicose rapidamente ou não. Porém, você pode usar essas tabelas como uma base, pensando que a maioria das pessoas respondem de uma determinada maneira, por exemplo, a batata doce.
Então, a maioria das pessoas tende a ter uma resposta boa com relação à batata doce. Só que eu já utilizei aqueles sensores de glicose que ele fica preso no seu braço e ele mede durante 14 dias continuamente a sua glicose. E eu fiz teste com basicamente todos os carboidratos. No meu caso, a batata doce ela dá um pico muito grande de glicemia. Então, por exemplo, se eu vou comer a batata doce 1 hora antes do meu treino, tá tudo estruturado a minha dieta, como ela tem a capacidade de subir muito a minha glicose, muito rápida, depois de 30 minutos, 1 hora, eu tenho uma hipoglicemia. Então, se eu vou nessa de ir na média das pessoas ou simplesmente me guiar pela tabela, eu poderia me sentir prejudicado na hora do treino. Então, a minha glicemia está mais baixa na hora que eu estou treinando, e aí o que acontece? Não necessariamente eu vou ficar me tremendo porque eu tenho uma hipoglicemia, apesar de que muitas vezes já aconteceu isso comigo. Só que eu posso sentir mais sonolento, eu posso me sentir cansado, e aí o que acontece? Eu acabo não treinando tão bem e começo a fazer associações de que, por exemplo, putz, eu não dormi tão bem à noite, ou por algum problema no trabalho que me deixou estressado e eu tô cansado, só que na verdade não é nenhum problema desse. É simplesmente porque minha glicemia ficou muito mais baixa do que deveria na hora do treino. Porém, existem vários alimentos que eu já testei comigo na prática, na teoria essas tabelas também mostram, e com alguns pacientes que também utilizaram esse sensor de glicose, que são de fato baixo índice glicêmico, que normalmente são alimentos que têm muita fibra, como por exemplo as leguminosas, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e qualquer tipo de feijão, seja o feijão branco, carioca, preto, o painço, que é um alimento pouco utilizado ainda aqui no Brasil, e a quinoa. Então esses são alimentos que todas as vezes que eu testei deram bom, assim como o inhame e o cará. Agora, por exemplo, na prática, vamos comparar dois carboidratos que são extremamente polêmicos, que é a batata inglesa e a batata doce. Não só comigo, mas com alguns pacientes, a batata doce ela dava realmente esse pico, e o como você faz a batata doce também pode impactar. Então, geralmente, quando o alimento é assado, ele tende a subir mais a glicemia. Quando ele é cozido, ele tende a subir menos a glicemia. Agora, a batata inglesa, para mim, ela faz a glicemia ficar muito estável, seja assada ou cozida. E com alguns pacientes eu já notei isso também. Então, muita gente tem medo de comer batata inglesa por causa que muitas pessoas falam mal, porque teoricamente a batata inglesa sobe muito a glicemia. Só que se a gente vai pensar em uma estratégia, por exemplo, em emagrecimento, que você quer colocar mais volume de comida na sua dieta para você ficar mais saciado. Em relação a caloria e carboidrato, a batata doce ela tem mais que o dobro de carboidrato que a batata inglesa. Então eu consigo, para mim, além dela ser melhor na questão de glicemia, eu ainda consigo comer mais volume comparando a mesma quantidade calórica de carboidrato que a batata doce. Assim como a banana, dependendo do tipo que você usa, também pode impactar na glicemia. Por exemplo, a banana nanica, ela dispara a minha glicemia. Enquanto a banana prata, que infelizmente eu gosto menos, que a banana nanica é mais docinha, a banana prata fica super estável. A banana prata, banana maçã e a banana ouro, esses 3 tipos, ela fica estável. Já a nanica sobe. Isso não foi só comigo, foi com alguns pacientes que eu também testei. Agora, o quanto você come desse alimento também tem um impacto em quanto vai subir sua glicemia. Por exemplo, a tâmara, que é uma fruta extremamente doce e bem concentrada de carboidrato, que inclusive é minha fruta preferida. A tâmara, ela tem a fama de subir muito a glicemia. Só que, comigo, se eu como a tâmara 1, 2, 3 unidades, minha glicemia fica extremamente estável. Então, teoricamente, ela tem um baixo índice glicêmico. Agora, se eu pegar e comer 10 tâmaras de uma vez, eu tenho esse pico glicêmico. Então, a gente tem que se atentar também no quanto que a gente vai comer, porque isso pode também responder de formas diferentes na sua glicemia. Agora, um ponto muito importante. Alimentos que são fonte principalmente de proteína ou de gordura, então, por exemplo, carnes, queijos, oleaginosas, como castanhas em geral, como eles não têm praticamente nada de carboidrato, obviamente a sua glicemia não vai alterar. Só que um ponto muito, muito importante aqui é que o tipo de gordura que você está consumindo, ele pode ter um efeito drástico na sua glicemia, não porque ele vai aumentar a sua glicemia no momento,
mas ele pode gerar a resistência à insulina. Como eu comentei no início do vídeo, excesso de gordura saturada prejudica a resistência à insulina. Então, por exemplo, se eu faço uma dieta cetogênica ou uma dieta low carb, que eu tenho um consumo excessivo de proteínas como carnes vermelhas, queijos, leite, que são ricos em gorduras saturadas, o que vai acontecer? Na hora não sobe a minha glicemia, mas quando eu comer qualquer tipo de carboidrato, se eu tiver prejudicado a minha resistência à insulina, qualquer carboidrato que eu coma, seja, por exemplo, um feijão, seja o cará, o inhame, a glicemia ela vai subir muito mais. Então, por isso que é importante a gente não só se atentar no carboidrato que a gente está comendo, mas sim nessa questão da resistência à insulina, que vai ser a causa da subida da glicose. Segunda dica é você fazer combinações com esses tipos de carboidrato na mesma refeição, que pode fazer com que você reduza o índice glicêmico de cada um desses alimentos. Veja bem, essas estratégias, elas ajudam, mas não adianta você, por exemplo, no meu caso, da batata doce. Eu posso utilizar essas estratégias que eu vou passar, mas ela não vai ter uma diminuída a ponto de um carboidrato de alto índice glicêmico ficar extremamente baixo. Então ela só vai minimizar. Então, uma das estratégias é você mudar a ordem da refeição. Por exemplo, vamos supor que você vai comer um prato de arroz branco, feijão, salada e uma carne, tá? Se você começar essa refeição comendo principalmente o arroz primeiro, ou a maior parte do arroz para depois comer as outras coisas, a sua glicemia vai disparar caso o arroz branco seja um alimento de alto índice glicêmico para você. Agora, se você mudar a ordem e começar, por exemplo, com as fibras primeiros, no caso a salada, que tem fibra, se você colocar um pouquinho de azeite pela gordura, ela também é capaz de reduzir o índice glicêmico. Você comer um pouco mais a proteína para depois você comer o arroz, e não quer dizer que você precisa comer tudo e só comer o arroz por último. É basicamente misturar o arroz com o feijão, a proteína, e não comer todo o arroz primeiro. Então a ordem da refeição impacta muito na velocidade da subida da glicose. E lembra, às vezes quando você tem aquela letargia pós-refeição, na maior parte das vezes é porque a sua glicemia subiu muito. A não ser, por exemplo, quando você come muita gordura, e aí você sente uma letargia por conta do quanto de comida tem no seu estômago. Mas se esse não é o caso, na maior parte das vezes é porque a glicemia subiu muito. Então faz o teste de você mudar a ordem da refeição e não comer todo o carboidrato primeiro para ver como que você fica depois da refeição. E isso é um outro método, uma outra ferramenta que indiretamente você começa a perceber o que funciona melhor para você ou não. Usar antes da refeição ou junto com a sua salada algo mais ácido como limão ou vinagres, pode ser qualquer tipo de vinagre, vinagre de maçã, vinagre de álcool, tem o poder de reduzir a velocidade da subida da glicose. Isso não é nada muito significativo, mas ajuda. Com os testes que eu fiz, eu pegava um pouquinho de água, colocava mais ou menos 20 a 30 ml de vinagre de maçã misturado com água e tomava antes da refeição. E isso tinha a capacidade de reduzir um pouco o índice glicêmico dos alimentos. Outra estratégia é colocar mais leguminosas na sua comida. Então, leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, foram uma das estratégias mais eficientes que eu usei dessas combinações para reduzir o índice glicêmico dos alimentos. A gordura também tem um impacto grande em reduzir o índice glicêmico. Então, colocar mais azeite, castanhas, sementes de maneira geral. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado. Não adianta você querer reduzir o índice glicêmico, sendo que você vai estar colocando mais caloria. Então, tem que ter a dieta estruturada pensando nisso. Porque às vezes você está querendo emagrecer, e aí você está vendo esse vídeo pensando em reduzir o índice glicêmico para otimizar o resultado, só que aí você vai lá e entucha de azeite na sua comida. Aí, obviamente, você vai estar ganhando gordura, se você não tiver com a dieta estruturada, e você ganhando gordura corporal, isso pode acabar impactando em piorar a sua resistência à insulina. Uma outra estratégia utilizada, que algumas pessoas falam na internet, é que depois que você faz o arroz, ou isso serve com outros carboidratos também, de você congelar e depois descongelar e aí sim comer. Isso chama retrogradação do amido. Esse processo, ele ajuda, mas não é muito significativo. Então,
Às vezes você está tentando diminuir o índice glicêmico para comer o arroz, se é algo que sobe muito sua glicemia. Isso pode ajudar um pouco, mas não é muito significativo, pelo menos com os testes que eu fiz para analisar essa subida da glicose. A terceira dica é preferir alimentos integrais. Então, existem alguns profissionais que falam que não tem diferença entre, por exemplo, você comer o arroz branco e o arroz integral. E tem sim diferença. Isso na teoria e na prática, não só por conta da sua glicemia subir mais devagar com alimentos integrais, só que você tem um outro benefício de que as fibras que você está consumindo e os fitoquímicos que tem em diversos alimentos integrais, eles acabam favorecendo a sua microbiota intestinal. E quanto melhor está a sua microbiota intestinal, menos inflamação você tem, menos estresse oxidativo, e isso acaba melhorando a sua resistência à insulina. Então isso, como uma consequência, em médio e longo prazo, acaba favorecendo bastante em não subir muito sua glicemia e não permanecer elevada durante muito tempo sua glicemia. A quarta dica é usar estrategicamente mais fibras na sua alimentação. Então, por exemplo, você poderia comprar suplementos como Psyllium ou algum pool de fibras, que hoje no mercado tem vários, que são pools de inulina, fruto-oligosacarídeo e outras fibras em conjunto, onde você pode usar antes da refeição, assim como você usaria o limão ou o vinagre antes da refeição, porque essa fibra pode fazer com que você faça uma digestão mais lentificada do carboidrato e isso, como uma consequência, reduza o índice glicêmico dos alimentos. Só que a suplementação de fibra, ela ainda teria um outro benefício, que é, como eu falei, de melhorar a sua microbiota intestinal. Então isso, como uma consequência, poderia ajudar também no médio e no longo prazo. E a quinta dica, e a mais intuitiva, é para você evitar o máximo possível os açúcares em geral. Então, assim, obviamente, açúcar refinado, ele vai tender a subir muito a glicemia, isso todo mundo sabe. Só que algumas pessoas utilizam como a ideia de açúcar mascavo, açúcar demerara, achando que são melhores opções. Só que, na verdade, o que eles têm é um pouco mais de vitamina e mineral, que acaba sendo insignificante, e o quanto sobe a glicemia é praticamente igual a um açúcar refinado. De todos os açúcares que eu testei, o que mais tem um impacto positivo em não subir muito a glicose é o açúcar de coco. De resto, praticamente todos os açúcares subiu muito a glicemia. Agora, um ponto importante é cuidado para não abusar de adoçantes artificiais, como sucralose, aspartame e outros adoçantes artificiais. Isso não inclui stevia nem talmatina, que são adoçantes naturais, porque esses adoçantes artificiais, eles têm a capacidade de piorar a nossa bactéria, a nossa microbiota intestinal, no caso, aumentar bactérias patogênicas. E isso, como eu já expliquei, você ficando com uma disbiose intestinal, ou seja, mais bactérias patogênicas no seu intestino, isso pode vir atrapalhar a sua resistência à insulina e, consequentemente, fazer com que os carboidratos tenham uma resposta pior na sua glicemia. Espero que esse vídeo te ajude na sua rotina e se você gostou do conteúdo, curte ele, compartilhe com quem possa se beneficiar desse vídeo e se você tiver dúvidas é só deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.